Jesus disse para nós não resistirmos ao mal. Eu vi isso num programa de televisão que eu estava assistindo quando eu estava fazendo a pesquisa da lei da não resistência. E a explicação da apresentadora era que as pessoas não resistissem aos romanos naquela época. Por quê? Porque os romanos vinham, tiravam a casa das pessoas, o dinheiro, tudo que elas tinham de valor, os romanos vinham e pegavam. E quem não deixasse, quem não entregasse, podia pagar com a própria vida. E o que isso quer dizer nos dias de hoje para nós? Segundo ela, segundo a apresentadora, hoje nós não precisamos mais nos preocupar com os romanos, né? Graças a Deus. Já pensou? Os romanos vindo pegar nossas coisas? Não, né? Mas nós temos assaltos, assaltantes, né? Então, o que ela estava falando, assim, não resistir aos assaltos, porque você pode pagar um preço muito alto. Mas a lei da resistência é muito mais do que isso. Vamos estudar essa lei linda junto? Então vem comigo. Olá, eu sou a Ângela, seja muito bem-vindo de volta a esse canal maravilhoso. E hoje nós vamos falar da 7ª lei do universo, a lei da não resistência. E o que essa lei diz para nós? Essa lei diz que nós não devemos resistir a nada. E o que seria nada? Bom, primeiramente, o que a gente não deve resistir é resistir aos obstáculos. Os obstáculos que a vida coloca pra gente. Já é da nossa natureza resistir quando surge um obstáculo. A gente já está viciado na resistência. E sempre que aparece um obstáculo para a gente seguir no nosso propósito, o que a gente faz? A gente para no obstáculo e fica estagnado ali. Parece que tudo agora ficou difícil, tudo ficou horroroso, e agora o que eu vou fazer? Não é assim? E na verdade, o obstáculo, ele não deveria ser um freio para a gente prosseguir, ele devia ser um estímulo. Por exemplo, estou juntando uma grana aqui para comprar um carro, fazer uma viagem, fazer um procedimento estético, sei lá, qualquer coisa que você queira, que eu queira. Tô aqui juntando a grana, trabalhando legal ali e perco meu emprego. Isso é um obstáculo. Perdi meu emprego e agora como é que eu vou fazer? Vou ter que gastar as minhas economias, né? Não vou mais poder juntar. Esse obstáculo, a gente não pode resistir a ele, não resista. Vai pra cima, vai procurar outro emprego, nem que seja temporário, vai arrumar uma outra renda, alguma coisa para você conseguir realizar o que você quer. O obstáculo, ele tem que ser um incentivo. Muito fácil falar incentivo, né? Então veja o obstáculo como um desafio. Desafio para você. Tá? Esse obstáculo tá te desafiando, mas você é mais poderoso que ele, com certeza. Essa demissão não pode ser mais forte do que o nosso desejo. A gente tem que encontrar um caminho para driblar ela. Eu vou dar um outro exemplo agora de uma história que aconteceu comigo. Eu sempre quis muito fazer arte marcial, qualquer uma. Karatê, judô, taekwondo, enfim, até capoeira. A capoeira eu acho um esporte lindo. E na academia que eu frequentava na época, eles estavam colocando na grade de aulas, aula de Muay Thai. E na hora eu falei, eu vou fazer essa aula porque eu queria fazer uma arte marcial. Eu tinha isso como um objetivo. Eu queria fazer uma arte marcial e pronto. Aí o que aconteceu? Aí eu fui conversar com meu marido, porque a gente sempre treinou junto e tal. Falei pra ele, olha, vai ter aula de Muay Thai agora e eu vou fazer. E meu marido, ele é muito ciumento, sabe? Então ele falou assim, não, a gente vem aqui na academia pra gente fazer musculação. Não vai ficar batendo e apanhando dos outros, não, a gente não vai fazer não vamos fazer. Eu argumentei de todas as formas, mas não teve jeito, o bichinho não quis. Falou que não e eu pensei, poxa vida, mas eu quero
quero fazer. Então, o que eu fiz? Eu falei pra ele, bom, eu entendo e respeito que você não queira fazer, mas eu vou fazer. Eu vou porque eu quero, eu gosto, é meu sonho fazer uma arte marcial e eu tenho oportunidade agora, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Aí o que aconteceu? Ele foi fazer o Muay Thai junto comigo. Foram 5 anos de Muay Thai e olha, maravilhoso. Realizei meu sonho, fiz, né, o que eu queria. E o que eu fiz? Eu parei de ficar resistindo, sabe? Parei de ficar querendo convencer ele de uma coisa que ele não queria. E ele acabou cedendo e vindo comigo. Nós não devemos resistir a opiniões dos outros, sabe? Às vezes conversando, com jeitinho, você consegue mudar a opinião que uma pessoa tem. Ou às vezes você consegue mudar a sua opinião, né? Não, pensando bem, não é desse jeito, aí você muda a tua opinião. Agora, a pessoa já tem uma opinião formada sobre um assunto, você também já tem a sua opinião formada sobre o assunto. Então, chega de ficar discutindo. Você tem a tua opinião, eu tenho a minha e tudo bem, sem problemas. E tem até aquele ditado, né? Religião, política e futebol não se discute porque dá briga. E quando Jesus disse pra gente não resistir ao mal, parece até injusto, né? Mas não é injusto, porque onde há resistência, não existe harmonia. Se resistirmos a um assalto, o preço pode ficar alto demais pra gente, né? Então não resista a assalto. Se ficarmos resistindo em discussões inúteis, a gente só vai se desgastar, se estressar e vai ficar ali, parado ali, porque não vai nem pra frente nem pra trás. Você está resistindo, a outra pessoa está resistindo também. Então, não resista. É igual eu falei, você tem a tua opinião, eu tenho a minha e tudo bem. E no comércio, você já reparou como eles fazem de tudo para anular as objeções, para anular a resistência? Tem entrega grátis, os modelos, tem várias cores, tamanhos, né? As lojas, hoje em dia as lojas não fecham as portas ficam abertas para você não ter que ir abrir a porta. Porque se a gente tivesse que abrir a porta de uma loja, de um mercado, alguma coisa, provavelmente esse estabelecimento teria bem menos clientes do que um que tem as portas abertas o tempo todo. E quando tem uma entrevista de emprego, né? O que a gente faz? A gente coloca a melhor roupa, né? O cabelo super bem penteado, os homens barbeados, as mulheres super maquiadas, procuram ser bem simpáticos, né? Interativos. Para quê? Para eliminar qualquer resistência que eles tenham em nos contratar. Porque a primeira impressão é a que fica, né? E a gente quer dar uma boa impressão pro futuro empregador. E quando tem algo atrapalhando, barrando pra gente chegar num objetivo que a gente quer, a gente não tem que ignorar isso. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que você tem que parar, pensar qual estratégia que você vai usar para passar por isso. Você tem que passar. Você não pode ficar ali estagnado. Aconteceu isso, vou ficar aqui agora. E agora o que eu vou fazer? Né? Tem que já. Entendeu? Então, e nessa pesquisa que eu fiz da Lei da Resistência, eu vi um relato de um rapaz. Esse rapaz, ele comprou um apartamento. Só que estava muito difícil para ele continuar pagando as prestações do apartamento dele. Mas o sonho dele era ter o apartamento, né? Então, o que ele fez? Ele lá solteiro, tal, um apartamento de 3 quartos, tenho 2 quartos sobrando, vou alugar 2 quartos. E ele alugou. Colocou lá, né? Alugo aqui e tal, para conseguir pagar. Né? Quer dizer, ele não resistiu àquilo, ele foi lá e pum, vou alugar e vou pagar, ok, parabéns para ele. Só que, o que aconteceu? As pessoas que foram morar com ele não se davam muito bem, nem entre elas e nem com ele. Porque elas estavam pagando para morar lá
de acordar de mau humor, de ser arrogante, de ser mal educado, sabe? E ele começou a se irritar com aquilo. Ele quase desistiu. Lidar com pessoas é complicado às vezes, né? Então, o que ele fez? Ele resolveu não resistir. Ele não vai resistir às caras feias, ao mau humor, né? Nada. Simplesmente ele acordava de manhã, as pessoas também acordavam porque iam trabalhar, né? E uma tava de cara feia, a outra tava emburrada, não sei o quê. O que ele fazia? Ele colocou um sorriso no rosto, dava bom dia, tudo bem, não vou deixar essa pessoa estragar o meu dia. Chegava de noite em casa, a pessoa tava lá, de mau humor, não sei o quê. Boa noite, pronto. Diz ele que foi a melhor coisa que ele fez. Até as pessoas mudaram. Acho até que elas ficavam sem graça de ser grosseiras quando a pessoa estava sendo gentil, né? Então aí ele conseguiu a harmonia que ele queria para conseguir estar pagando o apartamento dele, né? E viver em harmonia dentro da situação em que ele se encontrava. E muitas vezes, gente, a gente tem um cônjuge, um filho, ou quem não é casado, você tem um irmão, o pai, a mãe, sei lá, que já viu aquelas pessoas que acordam de mau humor, acordam com aquela cara que parece que vai matar um, sabe? Gente, não resistam, não deixe ninguém acabar com o seu dia, não deixe, não permita. Se você tá assistindo esses vídeos que eu tô postando, com certeza você acorda de manhã já pensando assim: obrigada por eu estar aqui, por eu estar respirando, né? Você já acorda com uma outra energia. Não deixe que ninguém estrague isso, não deixe que ninguém bote para baixo essa energia, tá? Se a pessoa tá de mau humor lá, deixa ela, não resista, tá? Quer dar bom dia? Fale bom dia. Se você acha que ela vai falar assim: bom dia, só se for pra você, não fala. Simplesmente faz o que você tem que fazer e acabou. Outra coisa, não reaja a provocações. Sabe quando alguém te provoca? Fala alguma coisa pra você, você já dá uma resposta em cima? Não faça isso. Isso é reagir. Isso é resistir ao ataque da pessoa. Pare e pense se você deve responder ou se você não deve responder. Sabe? Porque se você der uma resposta, não vai ser uma reação. A reação é um hábito onde você não pensa para fazer. E quando você dá uma resposta ou não, você para e pensa, aí você já quebrou a resistência. Você não está resistindo. E como nós estamos falando da lei da não resistência, eu não posso deixar de falar da água. Você já pensou na água? A água, ela é tão poderosa, ela é tão forte que ela arrasta casas, ela quebra pedras, ela é poderosíssima, tem muita força, muita força. Mas se você olhar a nascente, ela nasce ali, né? Bem pequenininha, né? Daí, tipo, tem um monte de obstáculo para ela, tem galho, tem folha seca, enfim, até ela se transformar num rio, ela vai passar por muitos obstáculos, mas ela passa pelos obstáculos, ela não para, ela não fica lá parada, esperando um dia, quem sabe, eu vou passar por aqui. Não, ela passa, ela dá um jeitinho, ela passa por baixo, ela passa pelo lado, né? Ou ela espera um pouquinho mais de água para passar, mas ela vai se transformar naquele rio imenso e ela vai para onde? O oceano, e ela é poderosíssima, né? Então a água é um bom exemplo para a gente seguir, não é verdade? Se você gostou desse vídeo e quer ver o próximo vídeo, não esquece de curtir e se inscrever, se caso você não seja inscrito ainda, né? Que no próximo vídeo a gente vai falar da 8ª lei do universo, que é a lei do perdão, uma lei muito, muito importante, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e fique com Deus!